Oi, oi, boa noite. Eu me chamo Maria Voldan e vou te fazer companhia durante essa edição do TJ UFSC. Hoje nós vamos falar sobre a UFSC, que figura entre as 10 finalistas do prêmio Startup Awards. Tem também uma matéria super especial sobre um grande escritor brasileiro, Machado de Assis. É rapidinho, depois da vinheta. Hoje é comemorado o 112º aniversário da morte de Machado de Assis. Isso significa que o renomado escritor brasileiro faleceu há 112 anos. E olha, mesmo depois de todo esse tempo, os textos dele continuam dando o que falar. Recentemente, uma pesquisadora da UFSC, a Cristiane Garcia, descobriu que uma biografia de Dom Pedro II foi escrita por Machado de Assis. Quem conta mais detalhes é a repórter Bianca Anacleto. Nascido em 1839, no Morro do Livramento, no Rio de Janeiro, Joaquim Maria Machado de Assis mal sabia que viria a ser um dos maiores escritores da literatura brasileira. Escreveu livros, crônicas, poesias e peças de teatro. Um escritor multifacetado que foi capaz de nos deixar a maior dúvida da literatura: Capitu traiu ou não traiu Bentinho? Porém, o que Machado de Assis não poderia prever era que seus escritos de 1859, na revista O Espelho, seriam o início do estudo de mestrado em História da hoje doutoranda e pesquisadora da UFSC, Cristiane Garcia. O que me levou a pesquisar ela foi o Machado de Assis, porque o Machado de Assis também é um dos meus escritores preferidos, assim, e eu gosto muito dele novo também, nas crônicas, né, nas poesias. E aí eu comecei a analisar a revista e eu comecei a perceber que o Machado de Assis não era só um redator-chefe. Ele apareceu muito mais que os outros dois redatores, e ele ocupava um espaço na revista que me chamou muita atenção. Das 12 páginas, os textos dele ocupavam quase metade da revista. A pesquisadora encerrou seu mestrado em 2016, mas, como uma boa machadiana, permaneceu com uma dúvida. Será que o texto biográfico sobre Dom Pedro II, que ela havia encontrado na 10ª edição da revista O Espelho, tinha sido escrito por Machado de Assis? Para minha surpresa, no número 6 da revista, eu percebi que tinha um recadinho lá para os leitores na última página, que dizia assim: insetaremos um boletim biográfico cujo biógrafo será Machado de Assis e junto terá um retrato correspondente. Fiquei assim de olho nas próximas edições, quando na 10ª edição aparece um boletim biográfico no lugar que o Machado de Assis ocupava, a primeira página, o primeiro artigo, e ocupavam 5 colunas da revista. E como provar que a biografia encontrada tinha sido escrita por Machado de Assis? Cristiane, então, analisou a presença de características machadianas, como a ironia no texto e a escrita em primeira pessoa. Ele fez uma coisa que é muito machadiana, que ele fala assim: eu não vou falar sobre política, eu não vou falar sobre a vida do imperador na perspectiva da política. Quando o Machado de Assis fala que não vai falar sobre um assunto, é porque ele vai fazer justamente o contrário, né? E daí ele fala: não vou falar sobre política. E aí, logo em seguida, ele fala sobre 3 questões que são muito revoltas, e ele não fala sobre revoltas aleatórias. Ele escolhe revoltas que eram manifestações contrárias à escravidão, ao alto custo de vida, à forma autoritária com que o império tratava, né, o povo. Em seguida, ele fala sobre as mais de vezes que o imperador pede dinheiro emprestado.
mas que não é por outro motivo, senão para ajudar o povo. Logo em seguida, ele fala sobre a benevolência do imperador, de que mudou de ideia de construir um palácio digno de monarca americano, porque o dinheiro podia ser melhor empregado no fortalecimento da colonização. A biografia coloca Machado de Assis em cena novamente e revela que seus textos, escritos há bem mais de 100 anos, conseguem ser tão atuais. É um texto que faz uma crítica a coisas que também permanecem, né, nos nossos dias, como o uso do dinheiro público, de que os grandes talvez não sejam tão grandes assim, né? Então, eu acho que nos toca profundamente, assim, com relação ao que nós estamos vivendo hoje também. Olha só que interessante. Muito legal saber que o precursor do realismo no Brasil ainda guarda tantos mistérios. Agora a gente muda um pouquinho de assunto, mas continua falando da Universidade Federal de Santa Catarina. Isso porque a instituição é uma das 10 finalistas do prêmio Startup Awards na categoria Universidade do Ano. Essa é a maior premiação do Brasil de startups e comunidades empreendedoras. Eu, como boa aluna da UFSC, estou aí na torcida pela universidade. Agora a gente realmente muda de assunto para falar do governador Carlos Moisés. Ele vetou a proibição do aumento de contas de água, luz, gás em Santa Catarina. O projeto tinha sido aprovado na Assembleia Legislativa do Estado, mas o governador barrou sua execução por considerar a proposta inconstitucional. Além disso, Moisés também justificou sua decisão por afirmar que diversos órgãos do Estado foram contra a medida. Dentre eles está a PGE, a Procuradoria-Geral do Estado, a ARESC, Agência Reguladora de Santa Catarina, a CASAN, Companhia Catarinense de Águas e Saneamento, Celesc, Centrais Elétricas de Santa Catarina e a SC Gás. Bom, assim como fazemos todos os dias, agora vamos te atualizar sobre os dados da Covid-19 aqui em Santa Catarina. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, desde o início da pandemia, foram registrados 214.261 casos confirmados conhecidos de Covid-19 no estado. Destes, 205.075 estão recuperados e 6.400 continuam em acompanhamento. Infelizmente, de ontem para hoje, o número de mortos aumentou em 21. No total, o novo coronavírus provocou 2.786 mortes no estado. A taxa de letalidade atual é de 1,3%. E a taxa de ocupação dos leitos de UTI do Sistema Único de Saúde, o SUS, é de 58,7%. Vale ressaltar que esse dado é referente a todas as pessoas internadas nessas unidades, ou seja, quem tem diagnóstico de Covid-19 e também quem tem outras doenças ou comorbidades. Muito obrigada pela companhia até aqui e tchau, tchau. Boa noite.